Bom, boa tarde, pessoal, quem está acompanhando presencialmente, quem está também nos acompanhando virtualmente. Queria agradecer a presença de vocês. Quem não puder acompanhar ao vivo, depois eu vou também compartilhar no YouTube. Queria agradecer a oportunidade de trazer aqui a professora Clara Pereira, que é professora da Faculdade de Direito da Universidade de Durham, no Reino Unido, também pesquisadora da Universidade Católica de Lisboa, da Universidade de Oxford, e tudo isso só foi possível graças à parceria com o Mackenzie, na pessoa aqui do meu colega Marco Loschiavo Barros, meu colega de doutorado aqui na USP, e que coordena um grupo de estudos sobre regulação no Mackenzie. Então, deu essa oportunidade de trazer também a professora Clara para esse segundo seminário de Sociologia do Direito Digital. Primeiro, a gente fez no primeiro semestre com o professor Mark Hanna, também na Universidade de Durham, está no YouTube, gravado, inclusive. E hoje, então, a gente vai ter essa exposição dos dois temas. O professor Marco Loschiavo vai falar do tema da regulação da inteligência artificial no Brasil, a partir da perspectiva da sociologia sistêmica, e a professora Clara vai falar sobre a regulação do mercado financeiro nessa era também da economia digital. Eu não quero tomar o tempo de nenhum dos dois e quero só agradecer, então, a presença de todos aqui e também aqui pelo Meet. Por favor, Marco. Deixa eu só... Aqui é o raio. Deixa eu colocar a sua apresentação aqui. Aqui. Pronto. Aí, tá ótimo. Aí. Obrigado, professor Lucas. É um prazer colaborar nessa parceria entre a Faculdade de Direito da Universidade Brasileira Mackenzie e a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Já para uma segunda rodada, a gente teve a oportunidade, no semestre passado, de fazer uma conversa, pensando em grande medida nos desafios da regulação do direito digital, de diferentes perspectivas. Eu parto sempre da sociologia ou encontrar uma solução, né? De modo que, enfim, dentro do referencial teórico que eu mobilizo, que é a teoria dos sistemas, em grande medida a gente sempre pensa na observação das comunicações específicas ou especializadas dentro dos diferentes sistemas sociais, né? E a gente sabe que a temática do direito digital perpassa a operação de diferentes sistemas, como o sistema econômico, o sistema político, o sistema jurídico, e para além das diferentes organizações que também são sistemas para a teoria de sistemas. E eu propus, enfim, como tema, esbocei aqui um rascunho que ainda é muito exploratório, que é o tema sobre a intersecção entre proteção de dados e sistemas de inteligência artificial. E que, em grande medida, a grande pergunta que eu busco trabalhar, e isso é um tema que está em desenvolvimento, então fiquem à vontade para quem quiser fazer comentários ou perguntas, o pessoal também que está no online, fiquem à vontade, que é entender, né, dentro de uma discussão de disciplinamento de condutas, de controle de comportamentos, qual que é efetivamente a relação entre proteção de dados e sistemas de inteligência artificial, não é? E essa não é uma pergunta tão trivial, né, porque a gente tem que compreender que nem todo sistema de inteligência artificial mobiliza dados pessoais para sua operação, e o inverso é verdadeiro, ou seja,
nem todos os tipos de tratamento de dados pessoais recorrem a sistemas de inteligência artificial para, enfim, funcionar. Não é? Mas, evidentemente, que existe uma forte intersecção quando a gente considera que hoje os principais modelos de negócio dentro de uma economia digital se baseiam no uso intensivo de dados pessoais. E que, portanto, existe uma forte intersecção onde eu identifico que existem sistemas específicos de inteligência artificial que mobilizam dados pessoais e que, nesse sentido, portanto, eles estariam sujeitos a toda a regulação que a nossa legislação estabelece. Ou seja, desde 2018 a gente tem no Brasil a Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma lei que obriga uma série de, enfim, adequações às empresas que fazem tratamento de dados, e que, em grande medida, isso envolve empresas também que desenvolvem sistemas de inteligência artificial. Nessa discussão, a gente tem um contexto importante, que é compreender que essa relação ela existe dentro de um contexto de um sistema econômico capitalista baseado na vigilância. Ou seja, muitos autores se propõem a refletir sobre como que essa relação se torna extremamente relevante quando a gente coloca dentro do contexto do que, por exemplo, se debate, a Shoshana Zuboff, do capitalismo de vigilância, onde dois grandes imperativos são necessários para a prática das atividades econômicas dentro desse sistema capitalista, que é o imperativo da extração de dados e depois o imperativo da predição de comportamentos. E aí é interessante porque diferentes sistemas de inteligência artificial servem para justamente cumprir o imperativo da extração de dados e também muitos servem para cumprir com a predição de comportamentos. E aí a grande questão que a gente vai problematizar aqui nessa breve apresentação é pensar, ora, no curso hoje da discussão de um marco legal de inteligência artificial no Brasil, como que, de fato, a proteção dos dados está sendo encaminhada. E aí, algumas premissas aqui que eu queria discutir ora, talvez se a gente fizer uma análise legislativa, a gente vai perceber que há um gap muito grande dentro da Lei Geral de Proteção de Dados, que é justamente definir como que os controladores ou como as empresas que fazem tratamento de dados pessoais no Brasil, que utilizam sistemas de inteligência artificial, devem, de fato, se adequar a essa legislação. Não há capítulo próprio na LGPD e tampouco há uma previsão específica, com a única ressalva do artigo 20, que fala sobre o direito de revisão daquele titular de dados pessoais que sofre, eventualmente, um prejuízo de uma decisão automatizada. Mas, veja, uma decisão automatizada não significa necessariamente a operação de um sistema de inteligência artificial. E aí, então, a premissa é, ora, será que a gente consegue dizer que, de fato, a gente tem um arcabouço jurídico seguro o suficiente para proteger os dados pessoais, sendo que a LGPD não consegue, de alguma certa forma, regular os comportamentos dos sistemas de inteligência artificial? E aí a premissa que eu problematizo no texto é justamente essa. Ora, defender a eficaz proteção dos dados pessoais depende de uma regulação da inteligência artificial no Brasil. E isso está acontecendo nesse momento. Não sei se vocês estão acompanhando, mas há no curso do Legislativo, no Brasil, a discussão de uma série de projetos de lei que tenta justamente criar regras específicas para, então, a gente observar a adequação dos sistemas de inteligência artificial que processam dados pessoais no Brasil. A segunda premissa é que boa parte da discussão que a gente observa nos projetos legislativos se dá na compreensão de que essa regulação desses sistemas de inteligência artificial devem ocorrer por meio de uma regulação baseada em riscos. E essa é a grande debate. Será que a gente consegue viabilizar isso sem uma autoridade regulatória? Como que aconteceria essa regulação de riscos? E dentro aqui da minha análise, a gente vai ver que, do ponto de vista sociológico, é interessante porque a ideia de uma regulação baseada em riscos representa um processo de aumento de riscos dentro do próprio direito. E aí, evidentemente, que discutindo o referenciatório do Lumo, a gente pode problematizar, ora, o que seria esse risco dentro do direito? Como que a gente entende semanticamente o conceito de risco?
E aí, enfim, eu vou fazer algumas ponderações a respeito disso. E o ponto de chegada, enfim, dessa minha apresentação, do texto que eu estou elaborando, é justamente pensar que talvez, né, um caminho possível é pensar que dentro do conceito de regulação não há uma definição concreta a priori de qual que é a regulação que deve acontecer, mas que provavelmente essa regulação de alguma medida acontece de forma incremental, de modo que não há problema nenhum eu dizer que existe um caráter dinâmico da regulação que ocorre em diferentes setores, e um desses setores é da inteligência artificial, onde eu posso combinar modelos regulatórios. Né? E aí eu vou, enfim, em alguma medida sugerir, né, até com evidências do que, por exemplo, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados vem fazendo, que é aplicar o modelo de regulação sandbox dentro do contexto dos sistemas de inteligência artificial. E aí o grande ponto, acho que daqui da minha discussão, é mostrar como que a regulação sandbox ela pode colaborar para um debate de uma regulação baseada em riscos. Ou seja, em alguma medida, eu poderia defender um modelo de combinação de regulação para aprimorar uma regulação baseada em riscos. Tá? Tudo bem? Sim? Enfim, está num formato meio híbrido de aula e palestra, enfim. Confesso que estava esperando mais algo voltado aí mais para uma apresentação, mas eu enfim, fiquem à vontade aí para me interromper. Tá? Vamos lá, então, o primeiro ponto aqui da apresentação é pensar nessa intersecção que existe entre proteção de dados e sistemas de inteligência artificial. Né? E aqui há várias evidências, né, que a gente vem observando na sociedade, né? Eu cito algumas, por exemplo, em ano passado, né, o nosso Banco Central ele teve um grande caso de vazamento de dados, onde mais de 160 mil dados pessoais vinculados à chave Pix foram quebrados. Né? No Sistema Único de Saúde, mais de 243 milhões de brasileiros foram expostos aos seus dados pessoais, né, pelo sistema, por um vazamento de dados gigantesco que aconteceu. No setor privado, uma série de plataformas de e-commerce também tiveram problemas de vazamento de dados. Mais de 2 milhões de contas, por exemplo, da empresa Netshoes foram quebrados. Né? E é interessante, porque a gente passa a perceber que o que há em comum entre essas duas discussões é que, uma, né, a gente está falando de violações de dados pessoais, e dois, que essas violações ocorrem, em alguma medida, por problemas de operação de sistemas de inteligência artificial. Né? E aí, a grande questão do ponto de vista jurídico é saber, qual que é o fundamento jurídico para impor obrigações para que essas empresas, de fato, enfim, façam as adequações. Né? E aí, se a gente olhar a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente vai ver que não existe um regulamento específico sobre isso, né? Porque essa legislação ela não se atentou a uma preocupação de, enfim, restringir a operação de sistemas de inteligência artificial. Muito embora, como eu já mencionei, há a previsão no artigo 20, que fala sobre o direito de revisão do titular de dados de decisões automatizadas, mas não propriamente lida com o problema da operação de sistemas de inteligência artificial. Né? E aí, nesse sentido, claro, enfim, né, talvez o grande pilar para repensar isso seria defender a implementação do que, enfim, a comunidade de proteção de dados fala sobre o princípio do privacy by design, né, ou a privacidade desde a concepção, onde todo o desenvolvimento, desde a origem desses sistemas de inteligência artificial, colocassem como, enfim, pontos centrais a questão da privacidade e incorporasse isso dentro dos seus processos de desenvolvimento desses sistemas, né? Então, de uma forma sistemática, hoje a gente pode dizer que existe uma certa insuficiência normativa para lidar com essa intersecção, né? Que está aí representado, que, enfim, a aposta seria a regulação baseada em riscos, né? Quais seriam essas insuficiências? Primeiro, esse algoritmo dentro da LGPD, no artigo 20, de modo que, enfim, não há aí, de forma concreta, uma obrigação para que as empresas que desenvolvem sistemas de inteligência artificial considerem dentro das suas bases a privacidade desde a concepção. 2, né, o direito de solicitar informações claras e adequadas, ele é restrito a processos de decisões automatizados, e que não significa necessariamente dizer. 3, muitas vezes se discute que, enfim, esse é um direito personalíssimo, no sentido que cabe apenas ao titular dos dados mobilizar e requerer a revisão, de modo que, portanto, né, eu teria a operação de um mecanismo
mais passivo do que ativo, né? Então, portanto, terceiros não poderiam, então, solicitar, se a gente pensar em danos coletivos ou vazamentos que coloquem em prejuízo à sociedade, né, o exercício dessa revisão. Quarto, né, há um grande problema dentro da LGPD que busca equilibrar o grau de transparência algorítmica junto com os problemas de segredos comerciais, né? Qual que é o grau desse equilíbrio? Também não está definido a priori na legislação. E, finalmente, né, que se a gente comparar com a normativa europeia, a nossa legislação ela não menciona o direito à intervenção humana, ela simplesmente fala de direito à revisão. Isso não significa que essa revisão vai acontecer necessariamente com a intervenção humana, né? Então, a gente percebe que, do ponto de vista dogmático, existem alguns problemas normativos dentro da LGPD e que, de fato, apontam, então, o caminho para uma construção legislativa, que é, enfim, o que está acontecendo agora no Brasil, né? Então, hoje, né, a gente tem 3 projetos de lei, o PL 5.051 de 2019, o PL 21 de 2020 e o PL, projeto de lei 872 de 2021. E no final do ano passado, a gente teve também a elaboração de um anteprojeto que buscou, enfim, consolidar e remodificar em grande medida esses PLs anteriores, que assim servisse como um subsídio, considerando que esse anteprojeto foi elaborado por uma comissão de juristas, né? E a grande aposta nesse anteprojeto, né, é que essa intersecção, ela em grande medida vai ser protegida por meio da ideia de uma regulação baseada em riscos, né? Trago aqui alguns trechos da exposição de motivos do anteprojeto, que diz o seguinte: ora, né, o reforço à proteção contra a discriminação vai se realizar por meio de diversos instrumentos, e dentre desses, né, talvez o principal seja a regulação baseada em riscos. E mais, o grande objetivo, né, de um marco regulatório dentro dos sistemas de inteligência artificial no Brasil é que o ponto de chegada e o ponto de início seja sempre a pessoa humana, né? E que, nesse sentido, né, em alguma medida, uma preocupação da Comissão de Juristas é assegurar a participação humana nos diferentes ciclos de desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial, né? Dentro da discussão sobre a regulação, né, então vai se debater justamente a operação baseada em riscos, né? E a operação baseada em riscos, em alguma medida, é um sistema onde, enfim, existe uma classificação do grau de risco, né? E 2 principais são situações de risco excessivo, está lá no artigo 14 e seguintes do anteprojeto, que vai dizer que, em certas circunstâncias, há uma vedação absoluta de implementação de esses usos de sistema de inteligência artificial no Brasil. Por exemplo, em situações como eu observo sistemas que aplicam técnicas subliminares, que têm por objetivo induzir a pessoa natural a se comportar de forma prejudicial à sua saúde, à segurança, sistemas que exploram vulnerabilidades de grupos específicos, sistemas empregados pelo poder público para avaliar, classificar e ranquear as pessoas, não é? Ou, eventualmente, né, sistemas que elaboram ali social scoring, né, ou, enfim, um sistema de crédito social, por exemplo, né? Visa a possibilidade de sistemas de alto risco, esses sim, né, que, enfim, são ali moderados e controlados continuamente, aonde, em grande medida, existe um potencial risco, né, para impactar a segurança das pessoas, né? Então, o que a gente observa é que, primeiro, né, a regulação baseada em riscos é uma regulação que se aplica controles preventivos, né? Muitos vão dizer, olha, o que fundamenta os controles preventivos na regulação baseada em riscos é o princípio da precaução, né? Nesse sentido, esse controle ex ante exige ali, em grande medida, um sistema de avaliação de riscos, que supostamente a autoridade regulatória iria controlar. E um outro ponto é que ela é uma regulação altamente, enfim, categorizada, ou seja, existe um processo de elaboração de classificação e que isso não é muito claro, né? Como que essa classificação acontece, quais são os limites dessa classificação, será que a autoridade regulatória tem capacidade de reelaborar isso, né? Seria uma classificação taxativa, seria uma classificação que abrangeria, enfim, outros riscos que não são conhecidos de antemão, e que, enfim, é algo extremamente problemático se a gente pensa toda a nossa tradição de formas de regulação dentro do Brasil, né?
Então, né, propõe algumas perguntas, né? Se a gente considera a regulação baseada em riscos, alguns problemas que existem que tipo de risco que é considerado? São riscos tecnológicos, de desenvolvimento dos sistemas de IA, ou riscos que geram lesão a direitos fundamentais, né? Ou existe uma sobreposição entre riscos tecnológicos e riscos que causam lesão aos direitos fundamentais, né? E esse é um debate importante dentro da sociologia, né? Compreender as categorias de risco e saber como que, enfim, o direito, em grande medida, processa isso. Tá? Vou passar agora para a segunda parte da minha análise, que é pensar, então, nesse processo da chamada riscoificação e os desafios regulatórios ao uso dos sistemas de inteligência artificial, né? E aqui, enfim, eu me recorro bastante à teoria dos sistemas, né? O Lucas também compartilha aí, afinidades teóricas com o Luhmann, né? E a gente sabe que o conceito de risco é um conceito importante dentro da teoria dos sistemas. E que, em grande medida, né, se a gente pode assim sintetizar brevemente, né, nessa exposição, risco, em grande medida, é uma comunicação sobre o futuro feito no presente, né? E que, nesse sentido, há uma enorme contingência quando a gente pensa essa categoria. E, mais especificamente, quando a gente pensa dentro de qual sistema esse tipo de comunicação circula. E que, portanto, então, falar em risco dentro da visão sistêmica exige eu buscar observar o debate sobre o sentido de risco a partir de diferentes referências funcionais. Por exemplo, eu posso dizer, né, em uma visão sistêmica, que existe um risco tecnológico de inteligência artificial a partir da própria estrutura do sistema de inteligência artificial, das operações, do tempo de operação desse sistema. O mesmo poderia se dizer, por exemplo, né, de um risco político da operação do sistema de inteligência artificial, considerando as organizações políticas dentro desse sistema. Ou, do ponto de vista jurídico, um risco significaria, nesse sentido, o impacto potencial à lesão de direitos. E o interessante é que a gente percebe, portanto, que, do ponto de vista da teoria de sistemas, o risco é um conceito que marca justamente uma incerteza em relação ao desenvolvimento das organizações de modo geral. E aí eu trago aqui, dentro da discussão sobre o conceito de risco, uma literatura que vai dizer, talvez dentro do direito a gente percebe que a principal forma de lidar com o risco é tentar antecipar os problemas, seja por meio de regulações ex ante, licenças e análises de risco, documentos que buscam, enfim, então, testar os sistemas, e que, nesse sentido, existe uma preocupação de prevenção maior do que propriamente de reparação. Então, acho que aqui é interessante, porque a gente pode pensar na multiplicidade de riscos que existem dentro da operação de sistemas de inteligência artificial, e que talvez seria um equívoco acreditar que a regulação baseada em riscos daria conta de lidar com todos esses riscos. Tamanha a contingência que é isso. Então, eu ponho aqui 3 principais pontos que devem ser ponderados quando se pensa na regulação baseada em riscos no Brasil. Primeiro, diferente de, enfim, países do eixo global norte, onde a gente percebe que já existe uma tradição baseada na análise de risco, no Brasil isso ainda é recente. 2, dentro da literatura, a própria compreensão sobre regulação baseada em risco também é debatida. Por exemplo, se eu assumir que tudo é passível de gestão de risco, qual que é a intensidade dessa regulação? Como que eu determino essa intensidade? Ou, se eu entendo que existe um processo de quantificação de análise de risco, existe uma certa opacidade da interpretação na hora de quantificar, ou existe uma certa falsa objetividade dessa quantificação quando eu penso na operação. Quais são os critérios para definir o que são riscos aceitáveis e como eu considero, por exemplo, frequências em vez de consequências na hora de ponderar sobre o que é aceitável em relação a risco. Então, mesmo do ponto de vista jurídico,
há várias questões, que eu diria, metodológicas, que não foram resolvidas e que, enfim, acreditar que a legislação por si só vai dar conta disso seria, enfim, atribuir papel principal apenas ao Estado para lidar com isso. Né? E uma terceira e última dificuldade que eu pondero sobre a regulação baseada em riscos é justamente essa dinâmica cognitiva dessas operações, né? Que muitas vezes, se depender apenas de enumerações, de classificações, de padrões, né? A gente pode gerar um problema de insuficiência normativa contínua, né? Constante. Né? E aí é nesse sentido, então, que, enfim, eu venho, enfim, discutir qual que seria essa relação entre uma regulação sandbox e uma regulação baseada em riscos, né? Será que é possível a gente pensar numa combinação dessas duas regulações? Faz sentido isso? Tá? E aí eu entro, enfim, no terceiro momento aqui da minha apresentação, né? Que é debater, enfim, então, a possibilidade de se caminhar para um modelo regulatório multissetorial, né? E, em alguma medida, tem um caráter experimental, sobretudo no contexto da proteção de dados em sistemas de inteligência artificial, né? Que faço referência também a um outro autor, o Lucas conhece bem, que é o Toirner, que vai dizer, olha, né, no final do século XX, o conceito de regulação, ele, enfim, é alterado de forma drástica, né, a gente percebe isso de forma concreta. O que é sandbox? O que é sandbox? Eu vou comentar, o sandbox, como o termo em inglês fala, né, é justamente uma caixa de areia. E que, nesse sentido, ocorreria, então, a uma regulação controlada dentro de um ambiente seguro, onde o ente regulador ele vai poder fazer concessões para experimentar dentro de um período específico de tempo, para que depois, no segundo momento, se considerando os sucessos desse tipo de experimentação, ele incorpore isso nas suas bases, como, por exemplo, sendo uma premissa de regulação. Né? Então, o sandbox vem nesse termo. E a sua origem, enfim, já estou antecipando, porque eu vou falar daqui a pouco, mas... e a sua origem está dentro, vinculada à área de tecnologia. Né? Então, as primeiras regulações dentro, né, das fintechs, né? E o Reino Unido, enfim, tem um protagonismo em relação a isso, né? O que eu proponho aqui é pensar para além das fintechs, né? E pensar talvez na necessidade de incorporar isso dentro dos sistemas de inteligência artificial que utilizam proteção de dados, mobilizam dados pessoais, tá? Então, enfim, só retomando aí o ponto. Então, o Toirner vai dizer que no final do século XX o conceito de regulação é alterado por vários aspectos e que, portanto, a gente não pode admitir que a regulação é simplesmente um pêndulo que varia entre Estado e mercado, ou já há outros atores que participam da regulação. Né? E que, nesse sentido, então, né, em grande medida, a gente observa isso de uma forma concreta, no caso brasileiro, com o processo de modernização da administração pública na década de 90, com a construção de várias agências reguladoras, mas também com a implementação de estruturas de autorregulação, onde a regulação não é mais feita por um agente estatal, mas sim por atores privados. Né? E aí é interessante, porque de forma esquemática, né, eu proponho aqui um marco, né, de tipologia, onde eu trabalho com duas variáveis. Né? Uma variável considerando justamente o caráter normativo da regulação. Né? E aí eu vou trabalhar com um caráter rígido e com um caráter flexível, onde o caráter rígido, em grande medida, estaria vinculado aí à operação, em grande medida, de sistemas de controle de condutas, né? Ou que a gente poderia ser de normas de comando ou normas de controle. Né? E que, nesse sentido, portanto, né, eu tenho ali a obrigatoriedade de seguir aquela conduta determinada. Né? Ao passo que uma norma regulatória mais flexível se basearia num sistema de incentivos, onde o ente regulador vai criar incentivos para certos comportamentos, e que, portanto, né, eu não tenho necessariamente o controle da conduta, mas eu busco premiar certas condutas. Né? E uma segunda variável, que é o grau de abertura para um processo de aprendizagem, ou, né, recorrendo a uma perspectiva sistêmica, uma abertura cognitiva dentro da regulação, de modo que eu poderia ter, então, uma abertura mais ampla, ou como eu coloquei aí, compreensível, ou uma abertura mínima ou até fechada, né, que seria hermética. Né?
E aqui é interessante porque, enfim, isso é uma tipologia, né? E a gente poderia problematizar, né? E isso está em desenvolvimento ainda. Ó, uma regulação direta, clássica, né? É uma regulação que poderia classificar como sendo baseada aí em uma regulação rígida e hermética, por exemplo, né? Baseada em caráter flexível e hermético, ou teria um grau também, né? Enfim, aqui acho que a gente poderia problematizar tudo isso, é só uma tipologia, né? E vocês, acho que todos aqui são sociólogos do direito, não é isso? Sabem, enfim, que tipologias são abstrações do quê? De diferentes experiências, né? Mas o interessante é que isso nos mostra, e acho que esse é o grande ponto aqui da minha apresentação, é que existe um caráter empírico da regulação, né? E que, a depender dos interesses de cada setor, eu consigo equilibrar e combinar esses elementos, né? De modo que, enfim, não tem problema nenhum eu pensar numa combinação de uma regulação sandbox junto com uma regulação baseada em riscos, né? Se eu entender, por exemplo, que eu estou ali discutindo, talvez, regulações mais flexíveis e mais compreensíveis, né? Então, acho que dessa reflexão, né? 3 pontos interessantes, né? Falar se de fato uma regulação é rígida ou flexível, ou se ela é hermética ou compreensível, significa eu entender a experiência organizacional daquele que faz a regulação, né? E aqui, de novo, a regulação pode ser feita por um ente público, por uma agência reguladora ou pelo Estado, mas nada impede que a regulação seja feita por, enfim, um ente privado, né? E eu preciso, em algum grau, entender essa organização para pensar na regulação. E por que eu falo esse primeiro aspecto? Porque não se sabe no Brasil que própria vai ter ali um ambiente multissetorial onde a iniciativa privada vai estar presente, ou vai ser, por exemplo, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e isso vai impactar o tipo de regulação. Só de definir permite eu testar isso e perceber como essa combinação de experiências, num segundo momento, pode, enfim, se confirmar numa forma mais rígida de regulação da área, né? Então, eu coloco aqui no texto, né, hoje o sandbox, né, e respondendo novamente a pergunta como se chama, do Nicholas, né? O sandbox ele é um ambiente controlado que busca justamente assegurar a inovação com responsabilidade. E acho que essa é a grande questão dentro do direito regulatório. Fazer um tipo de intervenção no domínio econômico sem que isso prejudique a inovação, né? E uma passada enfim, da literatura, esse tipo de ambiente controlado, essa caixa de legais que são importantes para a operação daquela, né? E que com o desenvolvimento desses testes eu consiga chegar num modelo ideal de regulação para aquele tipo de setor, para que depois, no segundo momento, enfim, isso seja incorporado pela autoridade, ou enfim, pelos players, né? No Brasil, a gente tem um fundamento importante, embora, na minha perspectiva, é muito incipiente, sobretudo focado apenas no âmbito do sistema financeiro. Eu acho que isso não é exclusividade do Brasil, talvez os outros países também estão engatinhando, né? Que é o marco legal das startups, né? Então, o marco legal das startups, ela hoje autoriza que diferentes autoridades reguladoras recorram a esse experimento, né? Ou esse ambiente regulatório controlado. E isso já está acontecendo especificamente em proteção de dados. Por quê? Porque a questão aí de 1 mês e meio atrás, a nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados abriu uma consulta pública justamente convocando ali interessados para participar, né, desse sandbox regulatório. Da colega professora Clara, né, que
talvez seja interessante, né, a gente pensar, talvez o sandbox regulatório pode ser uma forma adequada para depois eu pensar na categorização dos riscos ou na operação no segundo momento, né? Um tempo limitado. 2, quando eu justamente faço testes. E 3, o grande objetivo do sandbox é fornecer, ou seja, talvez a gente esteja ali subutilizando uma estrutura regulatória que já existe dentro do nosso ordenamento, que poderia ser de grande valia para a proteção de dados que os sistemas de IA mobilizam. Enfim, então eu espero... Só outra dúvida. Diga lá. A questão do sandbox, ela coloca em prática experimentos, assim, no caso, por exemplo, convertido no normativo ou não? Ele vai... Pode ser, não necessariamente, né? Esse é o ponto, né? Se você abrir lá a consulta pública da ANP, da Agência de Proteção de Dados, você vai perceber que há diferentes etapas de avaliação. Então, há a etapa de experimentação por parte do ente regulado, que é monitorado, e no segundo momento, a autoridade vai ali, então, avaliar o que deu certo e o que deu errado, para que, eventualmente, num terceiro momento, crie subsídios para, eventualmente, enfim, uma regulação dentro ali do poder de regulação que aquela autoridade tem, ou até de uma legislação também, né? No nosso caso, a gente está discutindo ainda um projeto de lei dentro da inteligência artificial. Então, não há legislação propriamente dita, mas nada impede que, enfim, essa experiência dessa consulta pública impacte o debate do marco legal de inteligência artificial, né? De modo que, enfim, o que importa é que existe esse caráter dinâmico do sandbox, né? E que isso vai variar conforme o setor, e conforme os interesses envolvidos. E um outro detalhe que até, Nicolas, você me permite aqui ponderar, acabei não discutindo tanto na apresentação, que é a importância desse caráter multissetorial, né? O sandbox é que não é apenas a autoridade regulatória que participa e monitora, mas é um comitê multissetorial onde, enfim, as empresas, a academia, os especialistas vão participar dessa avaliação também, né? E a gente sabe, enfim, então, que essa é uma regulação muito mais inclusiva do que uma regulação que, às vezes, afasta outros setores da sociedade, né? Não sei se eu respondi a sua pergunta, né? Ficou claro? Então, com isso, enfim, eu concluo aqui a minha apresentação e, de novo, o meu objetivo aqui era mais entender um problema, né? A sociologia tem como grande ponto forte descrever problemas e como grande ponto, enfim, de fragilidade dar soluções. Enfim, se isso vai acontecer ou se isso é um ótimo ideal desejável, a gente espera dentro da sequência que está acontecendo no nosso país. Tá bom? Obrigado, pessoal. Fico à vontade aí para responder as perguntas ou talvez fazer uma rodada final. Tá? Obrigado. Obrigado, Marco. Agora vou ficar ouvindo meu eco aí, que é uma maravilha. Eu acho que a gente podia abrir para algumas perguntas antes de passar para a Clara, para não perder aí o calor das questões. Por favor, pode montar. Tá, porque se tiver alguém fazendo pergunta lá... Não, mas aí eu mando no chat. Né? Então, isso. Dando uma preferência primeiro a quem está aqui, mas depois também quem quiser se manifestar já pode ir levantando a mão aqui no chat. A gente podia colher aqui umas 3 perguntas, pelo menos nessa primeira rodada. Alguém quer fazer algum comentário? Por enquanto? Doutor Nicolas, por favor. Em relação a essa regulação ou tanto dessa regulação por riscos, eu fiquei com dúvida como que pode ligar para o problema da produtividade humana. Seria um problema fácil, né, da filosofia política, e ele corruptibilidade humana. Ou seja, como que, por exemplo, no caso do programador ou o legislador vai lidar com certa possibilidade de desvio ou certa possibilidade de poder ser corrompido. E isso pensando, por exemplo,
a questão do setor privado, né? Que como que esse setor privado, mesmo ele sendo passado para ele, né? Como é que ele vai lidar com essa questão para não enviesar a legislação para se auto-beneficiar, tanto no sandbox quanto nas riscos. Então, Você quer comentar um pouco? pode ser na sequência. Tá bem. Claro, por favor. Obrigada. Para todos te verem. Obrigada. Muito obrigada, antes de mais, pela apresentação. Muito rica em ideias, a suscitar também muitas questões. Eu sou menos da sociologia do direito, não tenho talvez essa tendência de tentar começar procurando as soluções também. Mas acho que é uma apresentação muito interessante. Eu, em parte, também confesso um pouco de ignorância sobre o estado tanto da regulação dessa dados e da regulação da inteligência artificial, como do próprio desenvolvimento das regulatory boxes. Eu tinha duas perguntas. A primeira, ou talvez duas reflexões. A primeira relativamente à parte da proteção dos dados e da relação com a inteligência artificial, e a segunda, se me permitem abusar do tempo, essa relativa às regulatory sandboxes enquanto regulação. A primeira tem a ver com esta questão dos dados e da inteligência artificial. Eu concordo com o Marco quando olhamos para os regulamentos de proteção de dados, e penso do ponto de vista europeu temos também uma questão semelhante. Há a questão das decisões de automação e que têm de ser explicáveis, e eu acho que é um risco adicional trazido pela inteligência artificial, trazido pela opacidade dos algoritmos, do black box da inteligência artificial, criam um risco adicional que não terá sido previsto pelo legislador quando a relação original destes mecanismos legais. Acho que há aqui algo mais desse ponto de vista, que é o elemento ou a solução do explicar, que poderá ser acessível com um algoritmo mais simples, torna-se mais complicado com algoritmos complexos, black box de inteligência artificial. A minha pergunta é uma questão de se temos uma questão relacionada com os dados e com a governança dados que se prende não tanto ou não apenas com a proteção de direitos individuais diretamente, a utilização de dados que resultam em decisões que são prejudiciais, com os meus direitos fundamentais, mas aqui com a inteligência artificial, como há um elemento artificial, não só gera dados, não só usa dados, e gera dados, volta desses dados. E, portanto, há aqui uma questão de utilização dos dados ter faz não só para o indivíduo, não só do ponto de vista dos direitos fundamentais do indivíduo, mas ter aqui uma dimensão sistémica. Entendo se o enquadramento serve para regular isto será mais do âmbito de atualizar o regulamento da proteção de dados, ou se é uma coisa mais para a regulamentação da inteligência artificial baseada no risco, ou baseada em regulatory sandbox, talvez há menos. Mas um instrumento à parte, é uma coisa que já tem menos elementos da lógica da proteção de dados, com pontos de vista individuais. Essa é a primeira pergunta. Só ver o que é que o Marco acha desta questão. A segunda questão, para os regulatory sandbox, o Marco referiu, tem sido um marco importante da regulação da fintech no Reino Unido. E uma das questões que enfim, liga também talvez com a pergunta feita anteriormente, a questão da origem da regulação e quando vem, quando não vem
o Estado, ou quando não vem autoridades públicas, e nesse sentido pode ser um veículo para interesses das empresas ou interesses privados por oposição a interesses públicos. Se o regulatory não tem o perigo de criar um ambiente em de proximidade excessiva, regulador e regulado. Eu acho que o regulatory serve para, em primeiro lugar, melhorar a comunicação regulador e regulado, mas se o melhorar essa comunicação não é tornar o regulador que está tipicamente menos regulado sobre estas tecnologias, torná-lo bem, ou torná-lo demasiado possível a ver o lado regulado. Eu achei interessante tomar a participação académica, etc. Eu acho que isso pode ser muito interessante. Devia haver uma participação mais alargada também da sociedade, ou se deve ser mediada sempre a todos os académicos, ou de instituições de consumidor, ou que seja dependendo da área. Enfim, agora já é quase uma séria questão em relação às sandboxes, que é se, efetivamente, talvez não consiga a sandbox, mas havendo este registro de determinados produtos ou determinados serviços em isolamento do resto do sistema, para precisamente proteger ou limitar a realização do risco ou a materialização do risco, se corremos ou se há aqui um lema de não ter riscos individuais, mas ter riscos sistémicos, não ver o impacto que determinados ajudos, quando colocados à solta na economia, colocados à solta na sociedade, não ligam com outros sistemas que não fizessem parte dessa regulatory sandbox e não podiam ter sido controlados, um ambiente controlado, porque é necessariamente um ambiente mais complexo do que de facto eles são libertados. Não, eu vou pedir para quem está nos acompanhando aqui, acho que eu vou passar para o Marco já comentar as primeiras questões. Quem estiver acompanhando virtualmente, se puder ir levantando a mão, se inscrevendo, a gente faz uma segunda rodada de perguntas. Mas só para fechar, vou usar a prerrogativa aqui. E primeiro, para fazer a propaganda do artigo que o Caio Sagia aqui escreveu, e também escrevi como coautor, que a gente propôs a posição do sandbox regulatório para ambientes regulatórios experimentais, mas ainda focado no caso da segurança no Brasil, né? Mas agora a pesquisa do Caio vai também para a inteligência artificial. Então, com a qualidade endossada pela autoridade competente. Mas eu tenho as duas perguntas, Marcos, só para fechar. Quando a gente estudou a regulação das fake news, a legislação tentava não dar um conceito do que era fake news. A minha dúvida existe um conceito legal sendo um conceito jurídico, ou legal mesmo, legislativo, sendo construído do que é inteligência artificial? E a segunda pergunta, se você pudesse explicar um pouco melhor a distinção entre duas dimensões da sua tipologia, a questão da rigidez e a questão do hermetismo. Basicamente, a diferença entre regulação direta e indireta, acho que seria uma boa ilustração para a gente compreender um pouco essa diferença. Só esses dois pontos. Então, a questão do conceito, inteligência artificial, e essa distinção entre hermetismo e rigidez. Obrigado. Então, quem estiver assistindo aqui, por favor, vá levantando a mão ou colocando no chat, que a gente faz uma segunda rodada de perguntas. Tá ótimo, obrigado pelas perguntas. Eu vou juntar a pergunta do Nicolas com a segunda pergunta da Clara. Acho que eles vão na mesma linha, né? E acho que, não sei se, enfim, é a forma que se entende a questão da corrupção, né? E, eventualmente, a gente pode pensar o que seja essa corrupção. Eventualmente, a gente trabalha com viés cognitivos a todo tempo, né? Na relação econômica, né? Mas eu acho que o que você está querendo falar, na verdade, é um problema clássico no direito regulatório, acho que a Clara também está comentando isso, que é o problema da captura regulatória. Né? Que essa é a questão. Né? Será que o sandbox é uma estrutura que cria incentivos para aumentar a captura regulatória, já que o ente regulado e o regulador estão muito próximos? Né?
E a resposta que eu tenho para dar isso, do ponto de vista da sociologia, é que, enfim, depende. Para mim, depende das organizações. Depende de qual que é o ambiente que está acontecendo, né? E mais, qual que é o setor que está acontecendo. Né? E hoje a gente tem poucos dados empíricos para comparar, porque boa parte das experiências de sandbox acontecem dentro do setor do mercado financeiro, que no modo de ver é capturado. Né? Então, eu não acho um bom exemplo no setor financeiro, eu acho problemático. E acho que, em parte, então, a gente tem que entender qual que é o ambiente organizacional que acontece essa regulação. Tá? Eu concordo, acho que existe uma outra dimensão de pensar o sandbox como um ambiente que busca ali resolver um problema de assimetria de informação, né? E que, enfim, o ente regulado, ele tem ali condições mais adequadas a respeito ali da operação dentro ali daquele produto ou serviço, e que, em grande medida, então, o ente regulador ele quer conhecer mais a respeito disso, né? E aí eu acho que a gente tem que pensar no propósito, né, do que está acontecendo nesse sandbox. Para quê? Quais são os objetivos? Né? Então, se a gente pegar o exemplo concreto da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela se preocupou desde o início nessa consulta pública para dizer, olha, os nossos objetivos é promover transparência algorítmica e a gente quer discutir possibilidade de inovação com responsabilidade dentro dos sistemas específicos, que é sistema de inteligência artificial generativo, ou seja, não é qualquer sistema de inteligência artificial que está sendo ali comprometido, né? De modo que eu acho que existe uma série de instrumentos que poderiam, enfim, em grande medida, evitar essa captura regulatória. Né? Então, seria uma análise no campo organizacional. 2, pensar o propósito da regulação sandbox. Né? E 3, né, aí sim, né, eu acho que incorporar ser uma regulação inclusiva. Um exemplo bom disso é implementar um comitê multissetorial que tem atores, né? Acho que esse é outro grande tema, claro, sobre a questão da explicabilidade, né? No fundo é isso, né? Isso tem toda a razão, né? Isso não foi, enfim, enquadrado na nossa Lei Geral de Proteção de Dados, nem no Reino Unido, nem na Europa também. E isso está sendo alocado dentro do contexto de uma regulação de sistemas de inteligência artificial. Tamanha complexidade que isso enfim, né? Mas, em algum grau, eu acho que boa parte desses sistemas depende de, enfim, tratamento de dados pessoais, e que, portanto, eu acho que existem consequências para o âmbito da proteção de dados. E na literatura, já há uma compreensão clara, até pela experiência da Alemanha, de que quando a gente fala em proteção de dados pessoais, a gente tem que separar uma dimensão individual e uma dimensão coletiva. Né? E que talvez o grande desafio hoje é a gente pensar nesses instrumentos de tutela dessa dimensão coletiva de proteção de dados. Né? Então, eu acho que a gente não deveria separar, né? E achar que isso é simplesmente um problema de regulação de sistemas de inteligência artificial que não importam o impacto da proteção de dados. Eu acho que sim, importa, né? E aí a gente está discutindo uma outra dimensão de proteção de dados, que é a dimensão coletiva, né? Então, enfim, eu concordaria com você. Acho que a gente tem que pensar sobre mecanismos de proteção individual dos dados pessoais. E esse é um bom exemplo do artigo 20. O artigo 20 ele não fala sobre o direito de explicabilidade, ele fala simplesmente de um direito de revisão de uma decisão que, enfim, gerou ali um prejuízo para o titular e ele está exigindo essa revisão. Né? E, tipicamente, então, é um direito de tutela individual. Ao passo que, enfim, se a gente discutisse a exigência de explicabilidade, teria uma dimensão coletiva mais significativa. Né? Eu acho que a gente no Brasil está no momento justamente de fazer esse ajuste fino, para justamente integrar essas duas legislações. Né? E aí você aborda o tema, enfim, de riscos sistêmicos. Né? A minha observação em relação a isso, né, aqui no meu paper, né, eu tento mostrar
como que essa discussão de riscos sistêmicos para a teoria dos sistemas reflete justamente a produção de diferentes sentidos de risco a depender do sistema, né? Então, dentro aqui da minha exposição, eu rapidamente falei, olha, será que riscos de desenvolvimento tecnológico se sobrepõem a riscos de lesão a direitos fundamentais, né? Será que é o caso de a gente conseguir separar isso para pensar em alguma regulação? Como isso acontece, né? Será que, de fato, o direito tem essa capacidade de controlar risco sistêmico? A minha resposta, eu sou bem, enfim, nesse aspecto cético, é dizer não. O direito tem limites, ele não vai conseguir fazer isso, né? Da mesma forma que a política tem limites, não vai dizer isso nem. De modo que, enfim, dentro, enfim, dessa, eu poderia dizer, desse problema de comunicação dos sistemas, né, eu talvez encontraria um mínimo ótimo ali para lidar com, enfim, o desenvolvimento de inteligências artificiais sem, enfim, possibilitar esse desenvolvimento, mas respeitando algumas garantias. Acho que, no fundo, é isso, né? Então, acho que essa é uma boa problematização. Então, acho que, do ponto de vista da teoria dos sistemas, né, a gente pode problematizar o risco sistêmico considerando, então, essa diversidade de sentidos que a comunicação de riscos tem na nossa... Tem um conceito de sistema de inteligência artificial, né? A resposta depende, né? No anteprojeto tem, eles buscam definir de uma forma extremamente abrangente para, enfim, até dar conta de... Mas do ponto de vista da ciência, enfim, isso é um debate sem fim, né? O que eu acho importante é a gente trabalhar, talvez, com o que no direito a gente chama de conceitos jurídicos indeterminados, talvez, né? E com uma abordagem principialista, de modo a dar conta dessa vagueza semântica natural dentro da área de tecnologia, né? Mas tem um conceito mínimo ali, então se você abrir os projetos, né, de lei, você vai encontrar. Né? E daí que eu acho, enfim, a regulação é importante nesse sentido, né? De talvez entender os diferentes sistemas que existem de inteligência artificial e que cada tipo de sistema tem. E a diferença entre o caráter rígido e o caráter hermético, né? O caráter rígido, né, aqui na conceituação que eu faço, enfim, isso é bem exploratório, né? Eu estou ainda desenvolvendo, então, se tiverem sugestões, fique à vontade, né? O caráter rígido, ele está vinculado muito mais a uma compreensão clássica da regulação, que é controle de condutas ou de comportamentos para acessar certos mercados, né? Ele consegue... Eu estou justamente estabelecendo um parâmetro rígido, né? Tá, por exemplo, grosso modo dizer, está determinado numa regra, num ato administrativo que é concreto, né? Ao passo que o fato hermético é o grau de abertura que tem para o que a gente chama ali, né, dos critérios técnicos, né? Que nesse sentido, né, eu posso entender que a própria norma reguladora já introduz esses critérios técnicos, então, de alguma certa forma, esses critérios estão positivados ou não. Isso acontece num segundo momento, onde, enfim, aí, enfim, é uma abertura para o debate de especialistas e tal, né? Então, eu poderia dizer, olha, em alguma medida eu estou discutindo ali programas, né? Programas condicionados, né? Que impactam, então, no fechamento operativo, né, do sistema. E do outro lado, eu estou justamente problematizando a abertura cognitiva dessas organizações. E acho que esse é o grande ponto. No fundo, eu não estou pensando nos sistemas quando eu criei essas duas variáveis. Eu estou pensando mais nas organizações, né? E que, portanto, né, mesmo que eu tenha colocado ali regulação direta, regulação indireta, ou regulação baseada em riscos, ou sandbox, ou autorregulação, talvez o ideal seja pensar em organizações. Então, aquela agência reguladora está em qual quadrante, né? A NPD está em qual quadrante, né? Porque aí faz sentido, né? Porque justamente na perspectiva da teoria dos sistemas, as organizações, enfim, elas têm uma comunicação que muitas vezes, enfim, atravessa os diferentes sistemas, né? E isso é interessante, né? Mas acho que o mais importante dessa representação é perceber de novo, né, o caráter dinâmico e empírico, enfim, do ato de regular. Bom, prazer, obrigado, Marco. Gostei muito da tipologia, por isso que fiz a pergunta. Queria repassar para a gente fechar a sua parte,
duas perguntas que vieram aqui dos que estão nos acompanhando remotamente. Primeira pergunta do Igner Reis. Como que você vê a questão, mais do lado da proteção de dados, né? Como que você vê a questão do consentimento do usuário por meio do formulário que é usado pelas grandes empresas do setor de tecnologia? Como fica essa questão do consentimento dos usuários? Enfim, acho que se isso é suficiente com relação à privacidade dos dados. E a segunda pergunta é do Rafael Marques de Barros, que está também pesquisando inteligência artificial no judiciário, e ele pergunta: em que medida essa regulação se encaixa no uso dessas ferramentas pelo poder público, em particular pelo judiciário? Por exemplo, proibimos o social scoring, mas como ficaria, por exemplo, um exercício de jurisdição usando os sistemas de inteligência artificial? Um estudo da Universidade da Califórnia, Davis, trouxe alguns insights sobre o uso desses sistemas em decisões de liberdade adicional. Isso não seria um scoring em si? É algo que parece um pouco intimidador. Quer dizer, o uso da inteligência artificial não só para gerenciar os processos, mas para tomar decisões judiciais. Tá. Obrigado pelas perguntas. Qual que é o nome do... Igner. E a segunda? É o Rafael. Então, obrigado. Ali é uma perspectiva clara, Igner, de que na Lei Geral de Proteção de Dados, a regra de consentimento é uma regra padrão, né? Muito embora existam outros fundamentos que excepcionem, que, portanto, tem casos que eu posso ter tratamento de dados sem consentimento, né? Mas é uma cláusula padrão e que, portanto, para ter tratamento de dados, a regra geral tem que ter o consentimento prévio e esclarecido, né? E que, nesse sentido, esse consentimento também deve atender ali o que a gente chama do princípio da finalidade, ou seja, para um fim específico de tratamento de dados. E que essa ideia de um blank consent, por exemplo, muitas vezes, enfim, então já prejudicaria essa garantia, né? E que, enfim, do ponto de vista jurídico, eu posso problematizar que isso, enfim, é passível de uma anulação, por exemplo, né? Aí é claro, enfim, aí a gente não está mais discutindo em si o fundamento desse tipo de consentimento que é ilegal, mas o problema é essa justiça. Será que o sujeito vai lá ter meios adequados para reivindicar isso, né? Ou, melhor dizendo, né? Será que essa empresa, né, essa plataforma, cria mecanismos para, enfim, a revisão ou cria mecanismos para a defesa desse titular de dados? A Lei Geral de Proteção de Dados impõe isso como obrigação, né? E aí eu sempre gosto de comparar a LGPD com o Código de Defesa do Consumidor, né? O Código de Defesa do Consumidor no Brasil tem mais de 30 anos de idade. Os abusos consumeristas sumiram, pararam? Não. Luto, diário, né? Será que esse é o mesmo caminho com a Lei Geral de Proteção de Dados? Esse ano a Lei Geral completa 5 anos, efetivamente. E a gente sabe que, enfim, a gente está debatendo um processo de transformação de cultura, né? É um problema geracional. Então, acho que é essa questão. Existe fundamento jurídico para, enfim, admitir como ser um consentimento nulo, né? E, Rafael, ótima pergunta, obrigado, muito boa a sua reflexão. E aí, enfim, de novo, eu vou partir da sociologia jurídica, né? Eu não teria uma resposta precisa para essa sua indagação. Eu acho que isso é um problema sério. E sempre quando a gente pensa em poder público no Brasil, eu faço duas considerações. Primeiro, o histórico do autoritarismo que existe no nosso país na formação da operação do poder público e que, portanto, não seria surpreendente que isso acontecesse e o prejuízo também que isso enfim, para a nossa sociedade, né? Ou seja, talvez isso já esteja acontecendo, né? E a gente não sabe. E dois, eu entendo que nesse caso, enfim, o poder público também, considerando ali no contexto de vigilância, né, é também um dos responsáveis pelas situações de abuso de poder, né? E a gente sabe, enfim, que os vazamentos de dados também ocorrem pela inadequação, né? E que, no fundo, então, o que a gente está discutindo aqui é a adequação que o Poder Judiciário tem à LGPD, né? Eu, nesse momento, lá no Mackenzie, eu coordeno um projeto de pesquisa que tem justamente essa finalidade. A gente está estudando o processo de adequação da LGPD do Tribunal de Justiça de São Paulo, que é o maior tribunal do mundo em termos de recursos humanos e de movimentação de dados, né? E a gente sabe, enfim, que existem várias camadas de adequação nesse aspecto, inclusive dentro do processo de tomada de decisão, né?
ou seja, não é só em termos de acesso ao processo, ou do dado interno, ou do dado trabalhista ali, dos funcionários, mas também em relação ao desenvolvimento da atividade decisória em si, né, como atividade fim do juiz, né. E aí eu acho que, enfim, um aspecto importante é pensar, será que esses juízes foram treinados para, enfim, de fato promover um ambiente de respeito à proteção de dados pessoais, né? Então, talvez a gente também esteja discutindo aí uma mudança de cultura geracional dentro dos próprios juízes e juízes, né? E isso, particularmente, é problemático no Brasil. A gente sabe que, geralmente, juiz e juíza ele tende a ser a autoridade maior, né? Tem essa percepção, né? O que é complicado. Então, de novo, eu acho que, do ponto de vista sociológico, a gente tem que ponderar isso dentro do contexto do autoritarismo no Brasil, né? E eu, particularmente, gosto sempre de visualizar aí como que, enfim, a gente sistematicamente teve os nossos dados pessoais violados dentro desse contexto autoritário, sobretudo por parte do poder público. Só para ressaltar, se o juiz não tem nem respeito com os funcionários, que dirá respeito com proteção de dados, né? Sim, enfim. Então, acho que a gente tem um longo caminho aí pela frente e eu fico à disposição. Então, obrigado de novo, Lucas, pelo convite e espero que tenha sido proveitosa essa conversa. Obrigado, Marco. Bom, então, sem mais delongas, passo a palavra aqui para a professora Clara Pereira. Por favor, fique à vontade, o tempo que você precisar, conforme você estiver programando. Não estava à espera que esta cadeira me deixasse tão afundada aqui na mesa, mas vamos só aqui ver se isto funciona. Aqui a troca funciona. Eu devo dizer que esta minha apresentação, não sei se conseguem visualizar o número de slides, é elevado, mas em parte porque eu tenho noção de que o meu sotaque não é tão bonito como o sotaque brasileiro e que até pode ser mais difícil de entender. Então, a maior parte do que eu vou dizer estará no slide também. Portanto, se tiver dúvida sobre o que eu estou a dizer, estará nos slides. Portanto, não se preocupem, a apresentação não será demasiado longa. Antes de mais, gostaria de agradecer tanto ao Lucas como ao Marco por este convite tão simpático e duplamente ao Marco pela apresentação tão interessante sobre inteligência artificial no âmbito da proteção de dados e no âmbito dos regimes de sandbox regulatório, ou regime, como é que é? Regime regulatório experimental? Ambientes regulatórios experimentais, gosto bastante. Eu também gosto da ideia do sandbox, não é? Que evoca assim a caixa de areia onde deixamos a criançada brincar e sabemos que se caírem a areia amortece a queda e, portanto, também é uma expressão feliz, mas também gosto muito desta da experimentação. O tema que eu vos trago hoje, bom, antes de mais, talvez me apresente rapidamente. O meu nome é Clara Martins Pereira, sou portuguesa, mas trabalho e estudei inicialmente Direito em Lisboa, na Católica de Lisboa, mas estou em Inglaterra já há muitos anos. Fiz o meu doutorado em Oxford e trabalhei inicialmente no King's College e agora na Universidade de Durham, no norte de Inglaterra. Deixo o meu contacto na apresentação se algum de vocês tiver algum interesse em continuar a discutir estes temas ou se algum de vós der por si perdido no norte da Inglaterra, tenho todo o gosto em receber um e-mail e servir de guia por uma tarde.
Enfim, sem mais demoras, o tema da minha conversa hoje é a divulgação de soft information nos novos mercados financeiros do Reino Unido. Portanto, é um tema aqui da área dos mercados financeiros que também prende com, ou que também toca na questão da tecnologia algorítmica e de inteligência artificial, que hoje em dia domina os mercados financeiros, ou começa a dominar os mercados financeiros um pouco por todo o mundo, e vou explicar também o que é que eu quero dizer exatamente com isso. A estrutura desta apresentação, vou começar, enfim, isto é uma apresentação baseada num paper que estou a escrever. Esta é apenas a segunda vez que faço uma apresentação sobre este paper, portanto, todos os comentários serão mais do que bem-vindos. Se acharem a ideia terrível, também é bom saber agora, mais cedo do que mais tarde. Ainda vamos a tempo de pôr isto no caixote do lixo. Portanto, vou começar por introduzir o tema, explicar qual é que é a pergunta de pesquisa que, no fundo, motiva este texto. Vamos falar nesse âmbito de tendências na reforma da divulgação de informações por empresas. Vou falar especificamente na divulgação daquilo que chamamos de soft information e no impacto que isso pode ter em mercados financeiros modernizados pela tecnologia algorítmica e de inteligência artificial. Enfim, acabamos com uma discussão de futuras reformas e com espaço para perguntas e feedback. Portanto, começando... Enfim, eu já me apresentei, portanto, começando agora já com a introdução do tema. Como disse, a minha apresentação fala sobre o impacto das regras sobre divulgação de informações corporativas em mercados como o mercado financeiro inglês, que são negociados, que são dominados por negociação algorítmica, que por vezes também é referida como algorithmic trading. Sabemos que o propósito de divulgação de informações corporativas, o processo através do qual as empresas são obrigadas, por exemplo, a publicar relatórios de contas, a publicar informação, o seu objetivo é fornecer aos investidores as informações de que eles precisam para tomar decisões designadamente de investimento, mas também, por exemplo, de corporate governance. E, no fundo, a premissa do meu paper é o que é que acontece quando o destinatário dessa informação deixa de ser um ser humano e passa a ser um robô, ou passa a ser uma máquina, no fundo, assente em tecnologia algorítmica ou de inteligência artificial. Isto não é um tema exclusivo dos mercados financeiros. Cada vez mais as nossas comunicações têm como destino robôs. Ainda hoje acordei de manhã e perguntei, eu hesito sempre em invocar este nome porque às vezes faz com que os smart devices ativem, mas ainda esta manhã perguntei à Siri como é que estava o tempo hoje para decidir o que vestir, ou com frequência, enfim. Temos este tipo de comunicações com robôs, comunicações nossas, quando temos um problema na compra de um produto e falamos com um chatbot, um robô de chat automático. Enfim, muitas das nossas comunicações hoje em dia têm como destino não seres humanos, mas robôs, formas de tecnologia algorítmica ou inteligência artificial mais ou menos sofisticadas. E a área da divulgação de informações corporativas não é exceção. Agora, hoje em dia, muitas vezes, este destinatário da informação é um robô. Portanto, o nosso ponto de partida para hoje é o de pensar em mercados financeiros que estão em mudança. E esta talvez seja uma realidade um pouco abstrata, porque não é todos os dias que lidamos com os mercados financeiros. Mercados financeiros são eles mesmos talvez um contexto meio abstrato. Mercados financeiros não são como uma árvore ou uma pedra no caminho, não damos um pontapé por acidente nos mercados financeiros.
eles são importantes e estão à nossa volta e têm uma relação importante com a economia, mas às vezes há aqui um exercício de abstração quando pensamos nos mercados financeiros. Portanto, quando pensamos nos mercados financeiros, ainda somos, hoje em dia, muitas vezes dominados por imagens tradicionais, muitas vezes vindas dos filmes de Hollywood, do lobo de Wall Street, ou do Big Short, ou de tantos outros filmes, Dumb Money, mais recentemente, tantos outros filmes que nos trazem um retrato do que são os mercados financeiros, que é um retrato que já não se assemelha muito à realidade. Hoje em dia, os mercados, na verdade, parecem-se mais com esta fotografia que pus agora na apresentação. São servidores de computadores ligados a outros servidores de computadores. As ordens são para eles transmitidas através de comunicações eletrónicas. Enfim, ainda temos seres humanos a trabalhar nos pisos das várias plataformas de negociação, mas a maior parte da ação decorre dentro destas black boxes, destes servidores de computador, onde as plataformas de negociação fazem corresponder ordens de compra, ordens de venda, que são enviadas de resto por outros servidores de computador, propriedade dos membros destas plataformas de negociação. Para além de tudo, os mercados financeiros modernos são hoje em dia palco de negociação algorítmica, de algorithmic trading. O que é que quer dizer algorithmic trading ou negociação algorítmica? A negociação algorítmica pode ser definida em apenas 2 passos. Estamos a falar de negociação cujo autor é um computador, em vez de um ser humano, e estamos a falar de uma negociação que segue regras, em vez de seguir a discricionariedade humana. Estas regras podem ser mais rígidas, quando falamos de algoritmos muito simples, ou um bocadinho mais variáveis ou flexíveis, quando falamos de inteligência artificial e de sistemas de machine learning que vão alterando as regras à medida que absorvem mais data, mais inputs e aprendem. Portanto, hoje em dia, as ordens que circulam no mercado são muitas vezes enviadas, formuladas e implementadas por computadores, e esses computadores usam algoritmos para tomar o que comprar ou o que vender, como comprar ou como vender, com essencialmente nenhuma intervenção humana. Portanto, hoje em dia, quando falamos sobre a divulgação de empresas, de informação por parte de empresas, quando falamos da divulgação de informações corporativas, é importante ter a consciência de que os receptores dessa informação, os destinatários dessa informação, são muitas vezes algoritmos. Uns mais simples, aquilo que podemos chamar de algoritmos mais tradicionais, e outros mais complexos, que podem ter o nome de inteligência artificial. Enfim, já tivemos aqui uma discussão sobre a dificuldade de definir inteligência artificial, a quantidade de diferentes tipos de inteligência artificial que cabem sob este termo de inteligência artificial. De alguma forma, aquilo que nós entendemos por inteligência artificial, a nossa definição de inteligência artificial vai se alterando à medida que a inteligência artificial conquista mais coisas. Enfim, falaríamos de inteligência artificial quando pensamos no primeiro robô que derrota o Kasparov no xadrez há uns anos atrás. Mas hoje em dia, talvez víssemos isso menos como inteligência artificial e mais como uma tecnologia algorítmica relativamente sofisticada, mas não propriamente inteligente no sentido de emular funções que tradicionalmente são apenas desempenhadas por humanos. Isto é o que se chama do efeito da inteligência artificial. Às vezes, inteligência artificial é apenas aquilo que as máquinas ainda não fazem. E, portanto, a própria noção de inteligência artificial é um pouco um moving target. Mas, enfim, simplificando, hoje em dia, os destinatários das comunicações, das informações corporativas, são muitas vezes algoritmos, sejam eles mais simples,
ou mais complexos e até de inteligência artificial. Qual é a pergunta de pesquisa que motiva o meu paper? A pergunta é: como é que as mudanças recentes na divulgação de informações corporativas, como é que reformas recentes nesta área, e nomeadamente a tendência para um aumento da divulgação de soft information, de informações que não podem ser facilmente reduzidas a um número, que não são facilmente verificáveis, cuja interpretação depende do contexto, como é que a tendência para maior disclosure deste tipo de informação pode afetar a negociação em mercados financeiros que são, hoje em dia, e no Reino Unido em particular, altamente informatizados, portanto, em que os destinatários são, na sua maioria, robôs. E como é que isso deve, enfim, influenciar futuras reformas regulatórias? Nós sabemos que as regras de divulgação de informações corporativas têm vindo a passar por mudanças muito significativas em todo o mundo. E isto são apenas alguns exemplos de mudanças recentes, todas elas dos últimos 5 anos. Portanto, a nível mundial, temos a publicação das métricas do capitalismo de stakeholders do Fórum Económico Mundial, temos um novo enquadramento para o relato de informações financeiras relativas ao clima da Task Force on Climate-Related Financial Disclosures do Financial Stability Board. Estas orientações foram atualizadas em 2021. Temos o enquadramento para o relato de informações ambientais e sociais do Climate Disclosure Standards Board, atualizado em 2022. Temos normas internacionais para o relato de informação financeira publicadas em 2023. Enfim, no Reino Unido o retrato não é diferente. Temos aqui várias reformas, tanto ao nível das informações divulgadas como ao nível da corporate governance, da governança corporativa mais em geral, que se prendem com o tipo de informações divulgadas. O mesmo na Europa, temos aqui uma nova diretiva relativa ao relato da sustentabilidade de empresas, temos regulamentos delegados respeitantes às normas de relato de sustentabilidade, a mesma tendência nos Estados Unidos, uma proposta da SEC sobre divulgações relativas às alterações climáticas, esperada em breve. O que é que eu quero dizer com, enfim, esta lista de exemplos, que não são mais do que exemplos? Tipicamente, nós olhamos para esta lista de exemplos, olhamos para estas reformas e temos tendência a analisá-las do ponto de vista do conteúdo, do ponto de vista da substância. Preocupamos essencialmente em como é que está a mudar aquilo que as empresas têm que divulgar. E isso tem mudado, sem dúvida. Quando pensamos na substância ou no conteúdo da informação que estas empresas têm que divulgar, sabemos que cada vez mais elas têm que divulgar informações relativas a questões ESG, portanto, Environmental, Social and Governance. Não há dúvida, nem eu contesto no meu paper, que é essa a tendência. E temos esse testemunho. Novamente, os exemplos que eu uso no meu paper vêm, enfim, prendem-se um pouco também com a minha realidade geográfica, vêm muito do Reino Unido e da União Europeia designadamente. Portanto, são informações relativas a ESG, são informações relativas a questões sociais e ambientais, são informações relativas... entretanto, esqueci-me de ir passando à apresentação, são informações relativas a riscos que têm a ver com o clima. Como resultado do nosso foco na substância, o debate sobre a reforma legislativa nesta área tem vindo, sobretudo, a centrar-se em torno da mudança do conteúdo das divulgações das empresas. Sabemos que hoje em dia divulgam mais sobre ESG do que antigamente. E temos tendência a concentrar-nos em questões como o que é que precisa de ser divulgado exatamente, se estas novas regras, em vez de induzir uma mudança real no comportamento das empresas, são apenas um veículo para o greenwashing. Perguntamos-nos se estas empresas conseguem lidar bem com estas regras, como é que podem lidar, em particular, com custos adicionais de compliance ou de litigância. Perguntamos-nos se e em que medida é que os investidores realmente se preocupam com este tipo de informações. Isto é o que normalmente nos preocupa e são preocupações legítimas. O que o meu artigo faz, o que o paper que eu estou a escrever faz, é um pouco diferente.
em vez de olhar para a mudança ao nível do conteúdo e da substância, que existe claramente, eu olho para mudanças no formato, na forma dessas divulgações. E especificamente, eu analiso a forma como mudanças de formato ou de forma podem ter um impacto nos mercados financeiros, quando esses mercados financeiros são hoje em dia, em grande parte, compostos por máquinas, por robôs, por ferramentas de negociação algorítmica, seja baseada em inteligência artificial ou em algoritmos mais simples. Finalmente, eu discuto o resultado ou a forma como os resultados dessa análise devem influenciar o futuro da reforma da divulgação corporativa nesta área e o futuro da reforma da regulação da negociação algorítmica nos mercados financeiros. Em última instância, eu espero que o meu artigo faça 3 contribuições diferentes. A primeira é recaracterizar as reformas de divulgação corporativa que vemos um pouco por todo o mundo e discutir os termos em que estas reformas mudam a forma e o formato da divulgação corporativa e não apenas a substância ou o conteúdo da divulgação corporativa. Em segundo lugar, eu revisito no meu artigo as vantagens e desvantagens de requisitos que envolvem a divulgação de soft information, portanto, de informação não numérica, de informação dificilmente quantificável, enfim, esta informação ESG que muitas vezes é esta soft information, e atualizo essa discussão das vantagens e desvantagens da divulgação de soft information por referência ao novo ambiente de negociação algorítmica que vem surgindo nos mercados financeiros modernos do Reino Unido. Finalmente, eu destaco a variedade que caracteriza o conjunto de ferramentas regulatórias que podem ser usadas para lidar com o novo ambiente de negociação algorítmica. E eu ilustro o facto de a regulação direta deste ambiente algorítmico ser apenas uma opção, entre outras, para a regulação efetivamente, ou para a regulação efetiva do seu impacto no mercado. Não é só questões de vamos proibir a negociação algorítmica ou não, vamos impor regras organizativas ou de governance às empresas que usam algoritmos para trocar no mercado. Não só estas formas de regulação direta, mas formas de regulação indireta, como as que se prendem com o conteúdo da informação que é libertada para o mercado e que é, sobretudo, absorvida hoje em dia por algoritmos. A que conclusões é que eu chego? Quais é que são os meus argumentos? Primeiro, eu defendo o argumento que as recentes reformas de divulgação corporativa estão, de facto, a mudar não apenas a substância, mas a forma. Eu defendo que a divulgação de soft information impacta de forma única e significativa os diferentes tipos, não só a negociação algorítmica num todo, mas diferentes tipos de algoritmos libertados no mercado com efeitos diferentes. E, finalmente, eu defendo que as reformas recentes de divulgação corporativa podem, portanto, ter um impacto único e significativo nestas várias formas de negociação algorítmica e que, portanto, a obrigatoriedade da crescente divulgação de soft information deve ser explicitamente valorizada como uma ferramenta regulatória adicional às ferramentas regulatórias de tratamento direto destas formas de negociação. Vou explicar agora brevemente cada um destes argumentos num pouco mais de detalhe. Primeiro argumento, que as recentes reformas de divulgação corporativa estão a mudar não apenas a substância, mas também a forma de divulgação corporativa. Eu identifico essencialmente no meu paper 2 tendências nas recentes reformas de divulgação corporativa. A primeira tendência é para a divulgação de mais informações prospectivas, não históricas, mas viradas para o futuro. E, em segundo lugar, a tendência para a divulgação de mais informações não financeiras, não tradicionais nesse sentido. E, novamente, isto são tendências que são identificadas a partir dos vários instrumentos, tanto da União Europeia como do Reino Unido, que têm feito ou que têm introduzido as reformas nesta área. Portanto, vemos aqui no Reino Unido, por exemplo, esta ideia de encorajar as empresas a incluir declarações prospectivas. Na União Europeia também há aqui um assinalar da falta de informações prospectivas na divulgação corporativa.
Ao nível das informações não financeiras, vemos a mesma coisa tanto no Reino Unido como na União Europeia. Aqui um destaque da importância da divulgação de informações não financeiras. E eu faço então depois o passo. Eu digo que as informações não financeiras e prospectivas são tipicamente, ou assumem tipicamente, a forma de soft information. Portanto, olhando para o conteúdo, em primeiro lugar, olhando depois para o facto de a maior parte destas informações serem prospectivas ou não financeiras, eu faço a ligação de que houve uma alteração, não só ao nível da substância, mas efetivamente da forma. Estas informações são tipicamente, ou vêm tipicamente na forma de soft information, são tipicamente informações que não são facilmente reduzidas ao número, que não são tão facilmente verificáveis, cuja interpretação depende do contexto. E o meu interesse é perceber como é que isto afeta as máquinas que estão nos mercados financeiros. Enfim, ainda antes de aí chegar, eu defendo, portanto, o argumento que a tendência para a divulgação de mais informações não financeiras e a tendência para a divulgação de informações mais prospectivas traduzem uma mudança no sentido da obrigação de divulgação de mais soft information. Portanto, muda não apenas a substância, mas também a forma. Como é que isto afeta os mercados financeiros no Reino Unido? O meu segundo argumento é de que o impacto da divulgação de soft information nos mercados deve ser reavaliado à luz de como eles são transformados, como é que esta informação é absorvida e transformada pelo algorithmic trading. E eu parto de um ponto inicial, de uma discussão inicial, de olhar para a discussão sobre as vantagens e desvantagens da divulgação de soft information nos mercados financeiros. A discussão das vantagens e desvantagens, em termos tradicionais, nós sabemos que a vantagem da divulgação deste tipo de informações é que é particularmente valorizada pelos investidores. Basta pensar que o valor de uma empresa, o valor das ações de uma empresa deve refletir o futuro potencial dessa empresa e, portanto, os investidores estão de facto interessados em saber o futuro, informações prospectivas sobre a empresa. Sabemos que muitas vezes estas informações têm mais nuance, estão mais sintonizadas com o contexto, estão mais sintonizadas também com os interesses de stakeholders não acionistas, interesses não tradicionais, não de lucro, mas do impacto ambiental da atividade da empresa, etc. Também há aqui algumas desvantagens. É mais caro, tipicamente, produzir este tipo de informações, são menos confiáveis, são mais difíceis de comparar, são mais difíceis de verificar, são mais difíceis de monitorizar, no sentido de ver se a empresa está ou não está a cumprir com as obrigações que tem. Há aqui perigo de otimismo excessivo, porque não se fica ancorado necessariamente a números. Simultaneamente, há aqui também um receio de responsabilidade, de prometer mais do que efetivamente pode ser cumprido. Isto são as vantagens e desvantagens tradicionais da divulgação de soft information. Como é que isto muda quando olhamos para mercados que são agora dominados por negociação algorítmica e por inteligência artificial? O facto é que a soft information é muito menos, ou é muito mais difícil de digerir, é muito mais difícil de ser scraped ou raspada da internet por robôs. Portanto, a minha conclusão preliminar é de que a soft information torna mais difícil a absorção de informação por estes novos mercados financeiros. Mas a conclusão pode ser um pouco mais subtil do que isso. E eu entro num segundo grau de análise em que olho não só para robôs versus humanos, algoritmos versus não algoritmos, mas olho para tipos diferentes de algoritmos e, designadamente, para a diferença entre algoritmos mais simples e algoritmos de inteligência artificial. Nem todos os algoritmos são iguais. E no meu artigo eu defendo o argumento de que os chamados announcement trading algorithms, algoritmos mais simples e mais rápidos, têm mais dificuldade a lidar com soft information do que fundamental value trading algorithms ou outros fundamental value traders humanos. E é um ponto semelhante àquele que também existe alguma discussão na literatura sobre isto. Só em termos de um breve à parte, announcement trading é a troca em bolsa que reage a anúncios feitos pela empresa. Há anúncios rápidos de informação, de informações relevantes que acabaram de ser tornadas públicas
e que têm ali um período em que têm que ser traduzidas, em que têm que ser traduzidas de informações para preço de mercado e são traduzidas através de trocas. Sempre que uma empresa anuncia algo, imediatamente há muita troca sobre essa informação e é por esse processo que essa informação se reflete no valor das ações. Quais é que são as tendências que nós vemos em announcement trading? É a utilização de algoritmos simples, de algoritmos rápidos, que basicamente traduzem tão rapidamente quanto possível a informação que é publicada no mercado em preços. Qual é que é o valor deste tipo de atividade? É muito baixo, porque se a informação é explicitamente anunciada, essa informação vai eventualmente aparecer no mercado. Não há muito valor em que seja feita um bocadinho mais rápido por máquinas do que um bocadinho mais lentamente por humanos, porque é uma coisa que acontece em qualquer caso. Já o Fundamental Value Trading não depende, não é só uma reação a um anúncio, mas é uma reação a um estudo mais aprofundado da empresa, de informações mais difusas, libertadas pela empresa. E a tendência nesta área, enfim, eu tenho aqui tendências do Announcement Trading, mas queria dizer tendência do Fundamental Value Trading. A tendência nesta área é uma tendência ainda grande da negociação e da análise de seres humanos e, cada vez mais, a utilização de algoritmos complexos melhor capazes de lidar com soft information. Portanto, o meu argumento é de que, libertando mais soft information para o mercado, os algoritmos, em geral, têm mais dificuldade em lidar com ela, mas os algoritmos que lidam pior são os mais simples e mais básicos do announcement trading e os algoritmos que lidam melhor são os mais sofisticados do fundamental trading. Uma vez que o announcement trading é, em geral, indesejável, enquanto que o fundamental value trading é, em geral, desejável, o aumento da divulgação de soft information terá um impacto positivo esperado na qualidade dos mercados financeiros do Reino Unido. Porquê é que o announcement trading é, em geral, indesejável? Porque, basicamente, retira liquidez ao mercado sem contribuir particularmente para maior precisão de preço. Porque é uma informação óbvia que ia eventualmente chegar aos preços de qualquer forma. Já o Fundamental Value Trading também retira liquidez ao mercado, mas tem uma contribuição muito positiva para que os preços fiquem mais informados. Traduz informações não óbvias para preços dos mercados, torna-os mais eficientes de uma forma que não seria possível sem esta atividade. E isso contribui para a liquidez de longo prazo. Portanto, uma vez que o announcement trading é indesejável e o fundamental value trading é desejável, o aumento da divulgação de soft information terá um bom impacto na qualidade do mercado, conforme esta é medida, tanto ao nível de liquidez como de rigor dos preços. O que é que isto nos diz para o futuro da reforma das divulgações corporativas? O meu terceiro argumento é de que a obrigatoriedade da divulgação de soft information é também uma ferramenta indireta para a regulação da negociação e deve ser explicitamente valorizada como tal. Portanto, apesar das recentes reformas de divulgação corporativa exigirem uma maior divulgação de soft information e, portanto, terem este potencial para criar um impacto positivo, o facto é que estas reformas não têm essa motivação e não veem a divulgação corporativa como uma ferramenta para a regulação dos mercados financeiros e da utilização de tecnologia algorítmica nos mercados financeiros. O meu argumento aqui é o de que futuras reformas da divulgação de informações corporativas devem ter em conta explicitamente este impacto positivo da divulgação de soft information e de que todas as outras coisas, ficando iguais, devem incentivar mais explicitamente um aumento da divulgação de soft information, portanto um foco não apenas na substância, mas na forma, e devem fornecer portos seguros ou safe harbors que são necessários para incentivar um aumento explícito na divulgação deste tipo de informação. Uma coisa que eu ainda estou a trabalhar um pouco no paper é considerar ainda os spillovers positivos que isto podem ter para o desenvolvimento do trading algorítmico apoiado por inteligência artificial, que terá algumas vantagens, enfim, terá também riscos. Sabemos que com a inteligência artificial é assim, mas terá algumas vantagens no sentido de promover uma transição da competição de robôs por velocidade, que é o que vemos hoje em dia nos mercados financeiros e que cria instabilidade e que
e que cria um fardo pesado para os sistemas financeiros e para as plataformas de negociação, a minha ideia é de que a valorização explícita da divulgação de soft information ajude a promover a passagem de mercados que competem apenas ou quase apenas ao nível da velocidade para mercados que competem ao nível da habilidade de perceber em que termos é que o preço das ações de facto reflete o valor das economias. Nós sabemos que os mercados financeiros não têm um valor em si mesmo, têm um valor na medida em que sirvam a economia real e que, portanto, o foco seja um bocadinho colocado de novo na relação entre os mercados financeiros e a economia real e menos nos mercados financeiros como um casino de ver quem é o mais rápido a ler sinais do mercado. É isso, no fundo é essa a apresentação, é esse o paper. Muito obrigada por me terem ouvido aqui e peço desculpa, o tema eu tenho noção de que é um pouco técnico e um pouco abstrato, mas quaisquer perguntas, quaisquer comentários serão muito bem-vindos. Obrigada. Muito obrigado, Clara. Queria pedir aqui para quem está participando virtualmente, se já quiser preparar alguma pergunta para escrever no chat ou levantar a mão, também abrir aos presentes aí. Acho que temos mais uns 10 minutos aí para encerrar o evento. Enquanto vocês pensam na pergunta, queria fazer duas colocações. Primeiro, um convite. Desse ou de alguma outra pesquisa, se você puder contribuir, estou organizando um livro, já convidei o Marco a escrever um capítulo, o Marco me autorizou a republicar o texto da Expósito, Torbner também está autorizando a traduzir um texto sobre o direito digital. E o segundo comentário, que eu acho que teve um paralelo interessante entre as duas apresentações, que a gente fez com esse conceito de soft information, quando o Marco falava do uso de conceitos jurídicos indeterminados, com a própria ideia de inteligência artificial. Coloca em xeque que medida a decisão jurídica não faz uso também de algo equivalente ao que seria soft information para o mercado financeiro, e, portanto, em que medida ela pode ter um apoio em sistemas complexos de tomada de decisão, mas também depende de avaliações muito particulares, contextuais, melhor dizendo, que extravasam essa capacidade de tipificação pela inteligência artificial. Enfim, é um comentário que me veio tentando fazer um paralelo entre o que você falou sobre a tomada de decisão econômica e a tomada de decisão jurídica. Pessoal, queria ouvir se alguém dos presentes ou alguém que está nos assistindo aqui tiver algum comentário. Temos ainda alguns minutos finais aqui para deixar. É de facto um paralelo, eu acho muito interessante, não é? Este entre a incerteza dos conceitos e a soft information. Enfim, esta apresentação foi um pouco sobre, em termos mais genéricos, não é? Se deixarmos a tecnicalidade, é uma apresentação, é um paper sobre a forma como nós comunicamos com as máquinas. E isso é algo de relevante nos mercados financeiros que são dominados por tecnologia algorítmica, mas a nossa própria sociedade é crescentemente também ela dominada por tecnologia algorítmica. Portanto, às vezes, enfim, tanto no caso das regulatory sandboxes, como eu penso que neste caso, muitas vezes o sistema financeiro é um pouco o canário na mina de carvão. Por uma série de razões de disponibilidade de fundos, de players sofisticados, de muito acesso à tecnologia, muitas vezes as alterações ou as inovações feitas, vistas ao nível dos mercados financeiros, antecipam um pouco as inovações e as alterações que vemos noutras áreas da economia e da sociedade, com as regulatory sandboxes, mas também este domínio dos algoritmos. Nos mercados, neste momento, temos muito máquinas a falar com máquinas, e a pergunta é um pouco que voz humana é que ainda podemos adicionar a este cenário. Se calhar na vida real também é muito, também crescentemente temos cada vez mais máquinas a falar com máquinas, nós próprios a falar com máquinas. E há aqui, no fundo, duas perspectivas, enfim, radicalmente opostas e depois tudo o que está no meio que podem ser adotadas, que é
queremos travar estes diálogos ou queremos viver num mundo dominado por máquinas em que nós adaptamos o nosso discurso e nós adaptamos, por exemplo, as nossas leis a serem machine readable e nós adaptamos a forma como falamos, a prompts que o chat GPT vai entender e etc., ou tentamos puxar as máquinas para uma arena dominada por humanos. Tentamos manter um humano no loop, tentamos preservar a importância da informação, das informações contextuais, da análise com mais nuance, por oposição a talvez mais eficiente e mais rápida e mais eficaz. Portanto, eu acho que alguns dos temas que eu discuti aqui num contexto muito, muito específico são, na verdade, temas maiores ou refletem, de resto, enfim, questões filosóficas maiores, questões de regulação maiores, que excedem em absoluto a área dos mercados financeiros, sem dúvida nenhuma. Não, excelente. Isso acho que conecta com o que o Marco estava falando sobre organizações. Quer dizer, porque a tomada de decisão não é só juntar um conjunto de informações, envolve um componente arbitrário, no sentido de escolher entre coisas equivalentes a partir de um conjunto de informações. E muitas vezes pensava na tecnologia como um sistema de apoio à tomada de decisões. E a inteligência artificial parece propor que a própria decisão vai ser tomada já pelo sistema, enfim, não humano. Não, acho que tem questões excelentes para a gente pensar, generalizando a sua apresentação, como você disse, partindo da vanguarda do mercado financeiro para os outros setores da sociedade. Né? Pessoal, alguém tem algum comentário a fazer? Eu tenho, por favor, mais uma curiosidade. No slide final, você está discutindo uma vantagem competitiva, né? E aí a minha pergunta é mais na dinâmica concorrencial, não sei se você se preocupa também, parece que sim, quando você coloca essa questão, né? Me parece que você quer discutir a dinâmica concorrencial também. Essa competição por smarts, ela repercute como um ganho de eficiência do mercado, ou já você tem conhecimento que existem, em alguma medida, problemas de abuso do poder econômico também, né? E aí a minha pergunta é, qual que é o critério que eu consigo diferenciar nesse caso em ganho de eficiência com o abuso do poder econômico, né? Para um fechamento de mercado, né? Porque aí é uma curiosidade, eu não sei, enfim, você está pensando no mercado do Reino Unido, etc. Mas geralmente você pensa, né, dentro do mercado financeiro, é um mercado que tem questões regulatórias, mas que tem questões potenciais também, né? Então, como que você observa se existe, enfim, algum diálogo entre as autoridades, né, regulatórias e concorrenciais? Exemplo concreto, aqui no Brasil, nada impediria de um debate entre CAD e CVM, por exemplo, né? E acho que isso seria um tema de discussão sobre quem tem a competência para estabelecer esses critérios, né? Então, eu queria saber como que você enquadra isso na sua pesquisa. Eu penso que a área da regulação financeira e do direito concorrencial estão muito intimamente ligadas. E há sempre a competição, ou melhor, a falta dela, é vista como uma falha de mercado que, enfim, em primeira instância, deve ser tratada pelo regulador. Seja o regulador financeiro, seja o regulador concorrencial, sejam ambos, por exemplo, na área do Open Banking e do Open Finance, foi uma questão que começou por ser vista no Reino Unido, que foi pioneiro nesta área. Sei que, entretanto, o Brasil fez grandes avanços na área do Open Finance e já ultrapassou o Reino Unido nesse aspecto, mas é inicialmente vista no Reino Unido como uma questão de concorrência, que é o sistema como o temos, em que basicamente os dados que você dá ao seu banco
o seu banco fecha a 7 chaves num cofre e não é obrigado a libertar, este sistema, parecendo muito simpático do ponto de vista da privacidade, é muito complicado do ponto de vista da concorrência, porque permite aos bancos, no fundo, preservarem a sua posição privilegiada no sistema por oposição a pequenas fintechs que possam fazer coisas interessantes com esses dados, que sejam do interesse do utilizador e que não têm acesso a esses dados porque eles estão fechados pelos bancos. Isso não seria um problema se os bancos também utilizassem os dados de forma inovadora para oferecer novos serviços e novos produtos, os mesmos que estas fintechs querem oferecer. Mas não têm pressão para o fazer porque têm os dados e estas pequenas fintechs não têm acesso a estes dados. O Open Banking, aquilo que faz é obrigar os dados a, mediante consentimento do utilizador, partilharem estes dados com estas pequenas empresas fintech. Para dar um exemplo e tornar isto menos abstrato. Vamos dizer que tem conta em 2 ou 3 bancos, ou tem conta em 2 bancos, mas depois compra um telemóvel e tem um contrato de financiamento com um terceiro banco, tem uma conta de poupança num lado, tem uma conta do tempo da universidade no outro, tem uma conta do tempo que era miúdo, que era criança, num quarto banco. Tem interesse num serviço que lhe permita perceber a totalidade do seu património, a totalidade da sua posição financeira. Há apps que é isso que oferecem. Há apps que dizem, bom, vamos fazer aqui dar uma visão total da sua situação financeira, onde é que anda a gastar dinheiro, fazer um budget, ajudá-la a gerir as suas finanças. Estas apps só funcionam se conseguirem obter informação de diversos sítios. Os bancos não têm interesse em dar essa informação, por questões de concorrência, porque querem proteger a sua posição precisamente destes players inovadores. O que é que o Open Banking diz? O banco é obrigado a partilhar se o utilizador quiser que o banco partilhe. Portanto, isto para dar um exemplo, o direito financeiro e o direito à concorrência andam lado a lado para tentar resolver questões ou resolver situações em que determinados players no sistema acumulam demasiado poder e por isso oferecem piores serviços ou potencia-se a criação de interações que desfavorecem sistematicamente o mesmo grupo de pessoas. Mas isto é outra questão complicada, porque os mercados financeiros são mercados de soma zero, no sentido em que quando você interage com o mercado financeiro, alguém perde e outra pessoa ganha na mesma medida, não é? Se compra uma ação, a ação, ou se compra uma ação, alguém a vendeu, não é? E depois, ou a ação aumenta de valor, você ganhou e a pessoa que vendeu perdeu, ou vice-versa. A medida do seu ganho é a medida da perda da outra pessoa. Isto é aceito nos mercados financeiros como não é um problema, não há aqui um problema de justiça. Há um problema, sim, quando comunidades ou determinados setores do sistema, determinadas comunidades no sistema, perdem sistematicamente, desproporcionalmente, face a outras que ganham sempre. É ir a jogo, mas a casa ganha sempre. E a concorrência tenta resolver este problema da casa ganha sempre, reduzindo barreiras de entrada. Quando falamos da questão tecnológica, para agora virar aqui com a questão tecnológica, falamos de alguns players terem muito dinheiro para investir em tecnologia, designadamente de negociação algorítmica, e outros não terem esse dinheiro. E isto existiu nos anos 90, quando a negociação algorítmica em bolsa se popularizou. Alguns players investiram e, portanto, eram sempre mais rápidos, chegavam sempre antes e ganhavam sempre. Enfim, falou-se aqui de grandes escândalos de high frequency traders. Se calhar agora a competição, não sendo por speeds, é uma competição por smarts que também privilegia os players instituídos que têm mais dinheiro para investir em inteligência artificial, que têm mais dinheiro para investir. Portanto, de alguma forma, uma consequência negativa, eventualmente, de libertar mais soft information é que favorece apenas os players que conseguem, eventualmente, fazer este tipo de investimento em tecnologia. Dá aqui um elemento, nos mercados há sempre um elemento de subsidização. Se favorece um, está, no fundo, a fazer com que outros subsidiem, na verdade, a atividade daqueles que são favorecidos. Portanto, é aqui uma questão difícil a nível da concorrência. Neste momento, a inteligência artificial ainda não tem propriamente a sofisticação que lhe permita aproveitar esta soft information da mesma maneira que os seres humanos conseguem. Portanto, neste momento, aquilo que podemos ver com a soft information é, sobretudo, uma subsidização de
traders humanos por máquinas. No futuro, eventualmente, pode haver aqui uma questão concorrencial à medida em que, enfim, os poucos players que conseguem implementar soluções de inteligência artificial são desproporcionalmente favorecidos face a todos os outros. Posso fazer um outro comentário? Me parece que a sua pesquisa tem uma correlação interessante entre valorizar ESG e a mudança da forma, né? E me parece que por detrás disso você está querendo discutir o conceito de eficiência também. Aí a minha provocação você disse no começo da apresentação que você não se preocupa tanto com a questão do conteúdo, né? Mas, por exemplo, se a gente quiser pensar nesses trade-offs que você está colocando aí, poder falar, mas tem muitos benefícios que são repassados para o mercado e que a ESG, enfim, realmente está sendo efetivada, né? E aí a minha provocação em que medida você consegue separar tanto forma de conteúdo? Será que você, em algum momento da sua pesquisa, você vai ter que discutir o conteúdo também? Por exemplo, greenwashing. Então, posso dizer que, enfim, está tendo eficiência, enfim, está ali com maior liquidez, com itens que você colocou ali para pensar o conceito de eficiência. Mas, enfim, se a gente parar para pensar, é greenwashing, enfim. Então, é mais uma reflexão sobre, enfim, o quanto que você consegue, de fato, separar tanto forma de conteúdo a ponto de, enfim, pensar, por exemplo, nessa questão de concorrência que você está colocando na pesquisa. Será que, se você quiser avaliar a vantagem competitiva, você vai conseguir só ficar na forma ou você não vai ter que, em algum grau, pensar em benefícios e aí, enfim, entrar numa discussão sobre o conteúdo? É uma pergunta muito boa e é verdade, eu acho que tenho que trabalhar também, às vezes, um pouco a apresentação do tema, porque já tive um comentário semelhante da última vez que apresentei o tema, que é de que parece que não me preocupo com o conteúdo de todo, ou até, na verdade, que eventualmente acho que só houve uma mudança de forma e não de conteúdo. Há, de facto, uma mudança de conteúdo, é uma mudança sobre a qual podemos ser mais ou menos cínicos, se é greenwashing ou se é uma mudança com um efeito positivo na atividade das empresas, se é uma mudança sobre a qual os consumidores se preocupam ou não. No fundo, não é que eu não me preocupo com isso, eu aqui tento analisar só a questão específica da forma, é mais o ângulo adotado. Evidentemente que as coisas não podem ser separadas, não é? Mesmo quando eu falo de a minha transição de conteúdo para a forma, tem ali uma área cinzenta complicada, não é? Quando eu falo de informações de futuro ou quando eu falo de informações não financeiras, ainda estou a falar do conteúdo, no fundo, e depois junto ambos estes conceitos para fazer aqui uma ilação sobre a forma. Aqui eventualmente, e aqui a relação entre a forma e o conteúdo provavelmente tem que ser explorada em maior detalhe. Acho que um artigo sobre greenwashing, porque depois, enfim, a minha expertise é mais na área do mercado financeiro e, de facto, do impacto na liquidez e do impacto no rigor do preço, etc. Em impactos distributivos também, mas ao nível dos mercados financeiros, não tanto ao nível da atividade das empresas. Mas é, de facto, interessante pensar em fazer um artigo parceiro em que este olha para a forma, mas vamos também olhar para o conteúdo e ter a certeza que ambos dialogam, no fundo, um com o outro, em absoluto. Bom, só para encerrar, queria só registrar aqui o comentário do Igner, que acho que dá um exemplo um pouco do que os dados do mercado financeiro representam uma comunicação analisável por máquinas, mas de outro lado você tem também o discurso de um presidente do Banco Central que tem um pouco de soft information lá, interpretando já o que seriam os dados puros do próprio mercado financeiro, né? Só para registrar também a participação do Igner e agradecer mais uma vez, Clara, e reiterar o convite também para outras participações visuais, para bancas. Acho que a gente vai repetir essa formação, inclusive com o Marco, com você, em bancas futuras aqui na USP. Então, obrigado a todo mundo que assistiu. E é isso aí. Obrigada.